Se na última eleição em 2018 nós tivemos uma grande renovação no Congresso Nacional, sempre lembrando que renovação não é necessariamente uma coisa boa, né? Você pode renovar e piorar muito uma casa legislativa. É bem provável que dessa vez isso não aconteça, porque nunca houve tantos deputados federais tentando a reeleição, né, Orengo? Bom dia. Muito bom dia, Megali, Sheila Carla, bom dia a todos. Mas também, Megali, ganhando R$ 33 mil com auxílio moradia, você não tem nenhum gasto, né? É um emprego que, vamos combinar, né? É um emprego praticamente dos sonhos. Obviamente tem a pressão, né? Agora, tirando aí a questão irônica, né? Realmente, o Congresso Nacional hoje, se a gente fizer um cálculo aqui, 87% dos parlamentares concorrem à reeleição, né? É um número recorde, foi um levantamento feito pelo DIAP, né, que o Departamento Intersindical de Assessoramento Parlamentar está sempre fazendo levantamentos aqui do trabalho legislativo, e é um número que não tem comparação com as últimas eleições, né? E aí você toca no ponto, né, Gary? Teremos ou não renovação? Na última eleição, o legislativo aqui teve 53% de reeleição, né? Então a gente teve quase metade do Congresso Nacional renovado, né? Então quase metade renovada. Agora, a gente vê, pelo critério e pela lei que mudou, é mais difícil a renovação. Primeiro, eleição que não tem coligação proporcional. Então acabou aquela história de, olha, um partido concorrer para a Câmara Federal, para conseguir cadeiras na Câmara, coligado com outras legendas, né? Então é o seguinte, é voo solo. Agora os partidos têm lá a bancada do Partido dos Trabalhadores, do PP, do PL, e aí tem que fazer cadeiras sozinhos. Por que isso é importante? Porque naquela matemática do coeficiente eleitoral, né, para conseguir as cadeiras na Câmara, os partidos não podem mais se coligar, né? E isso torna mais difícil a renovação. E tem um outro ponto que é fundamental aí, é o crescimento do fundo eleitoral, do fundão. A gente está falando de um fundão aí de 5 bilhões de reais. Quais são os candidatos que têm mais recurso para a campanha? Os caciques partidários, os parlamentares, aqueles políticos com mandatos, né? Então eles vão ter mais recurso de campanha e vão ter recursos turbinados aí pelos cofres públicos, né? Então a renovação vai ser mais difícil e com esse percentual aí elevadíssimo, né, de parlamentares tentando ficar aqui no Congresso Nacional, o que a gente tem de perspectiva é uma renovação menor, né? Pode mudar, obviamente, isso aí quem define é o eleitor. A gente vive num mundo aí de redes sociais, obviamente não tem mais só aquela estratégia clássica de fazer campanha. Agora, até estratégia virtual tem equipes contratadas, então isso custa também, né, para os parlamentares ou para os candidatos a permanecerem aqui no Congresso Nacional, né? Então, pelo balanço, Megali, o que a gente vê é, primeiro, muita gente querendo manter o emprego aqui em Brasília, na Câmara Federal, né? E a gente sabe que tem muitos novos aí, outsiders, né? Mas a gente está vendo que essa eleição, ela pode reafirmar o que colocou lá a última eleição, aqueles candidatos mais tradicionais. Falando a última, municipal, para vereador, para prefeito, o que a gente viu foi uma afirmação dos políticos tradicionais, né? Então, pelo que a gente está vendo do cenário, né, a possibilidade de ter muitos parlamentares reeleitos aqui na Câmara Federal. O número já é recorde, 87% dos deputados concorrem à reeleição. Agora, você falou do emprego dos sonhos, né, Orengo? Cheio de penduricalhos, vida mansa, trabalha de terça a quinta, tem passagem aérea à vontade durante o ano inteiro, um gabinete cheio de assessor, de vez em quando vai lá e faz rachadinha ainda por cima. Pra gente, né? Parece magnífico, tirando a parte da rachadinha, que isso é coisa de ladrão. Mas pra muita gente, digamos, um downgrade na vida econômica, porque eu tô vendo aqui matéria do UOL sobre os candidatos que são os super ricos, aqueles que declararam ter mais de 10 milhões de reais em patrimônio e mesmo assim desejam um emprego que paga 33 mil reais. Sempre lembrando que não é crime nenhum você ter dinheiro, tem muita gente que tem muita grana e, enfim, tem o desejo de se entregar ao serviço público por desprendimento, por vontade de ajudar. Tem também aqueles que enriqueceram na política. Aqui nesse balaio tem de tudo, mas não deixa de ser curioso. O UOL fez a divisão aqui por partidos. O que mais possui super ricos é o MDB. São 29 que declararam patrimônio acima de 10 milhões de reais. Seguido pelo PP, 25, pelo PL, do presidente Bolsonaro, 24. Ele não está entre eles, né? Patrimônio do Bolsonaro de pouco mais de 2 milhões de reais declarado.
Pelo União Brasil, 22. Aí vem PSD e PSDB com 18. Para quem está curioso, o PT tem 4 multimilionários e os seguintes partidos não tem nenhum. PCB, PCdoB, PCO, PSOL, PSTU, Rede e... esses. São esses. E esses. Megali, Diga. você toca num ponto importante aí para a gente avaliar se há ou não necessidade de ter tantos benefícios, né? Por exemplo, alguém que tem tanto recurso, obviamente não precisa de um apartamento funcional. Isso custa e custa muito para o erário. Precisa de auxílio moradia de R$ 4.300? Né? Não precisa, porque já tem um salário que é considerável e pode fazer frente aí a esse ônus, né? De alugar aqui o imóvel, né? Muita gente mora em aparte hotel aqui em Brasília quando chega à capital federal. Será que não pode pagar a própria gasolina? Será que não pode ter, inclusive, um gabinete que não custe mais de R$100 mil? Porque esse é a verba de gabinete, né? Será que não pode pagar a própria refeição? Porque hoje tem a política de ressarcimento. O parlamentar está em Brasília, ele faz a refeição e pendura na conta do contribuinte. Né? Obviamente, essa não é a maioria do Congresso Nacional, de super ricos, mas a maioria realmente é de pessoas que têm uma profissão consolidada, ou um histórico consolidado, né? Então são muitos benefícios que custam muito ao erário. A gente está falando de um custo parlamentar aí de cada deputado de R$2 milhões por ano. E seria uma bela oportunidade aí, né, na próxima legislatura, de pelo menos reduzir um pouco. Sabe aquele efeito pedagógico? Isso não vai resolver problema de déficit do Brasil, mas é um efeito pedagógico, é um primeiro passo para, de repente, tocar em frente a reforma administrativa que possa reduzir privilégios, né? Mas seria um bom caminho. Você pode ter certeza, viu, Megali? A gente vai ver agora na campanha eleitoral um monte de candidato dizendo que vai acabar com penduricalho, com privilégio, né? O problema é que chega na hora H, para votar, eles mesmos precisam retirar os próprios benefícios. Aí é sempre difícil. Alguém dirá, não, mas aí não pode, porque é um princípio básico da Constituição, a igualdade, você oferecendo para um tem que oferecer para outro. Não é bem assim. A gente consegue criar mecanismos para que pelo menos já é alguma coisa. A gente está aceitando qualquer coisa. Pelo menos esses que têm patrimônio acima de R$5 milhões, 3, 4, 10 milhões, sei lá. Cria-se uma regra aí. Pelo menos esses não tenham direito a esse penduricalho que para eles é dinheiro de pinga, mas de pinga em pinga a gente monta para o país um alambique, né? Auxílio moradia, auxílio isso. Eles não precisam, auxílio alimentação, pelo amor de Deus. Posso só acrescentar, não é um deputado, né, um senador, mas que se candidata nesse ano ao governo do estado de Alagoas, ex-presidente Fernando Collor. Nessa semana, né, Orengo, saiu aqui o levantamento, claro, do patrimônio de todos os candidatos, né, para diversos cargos diferentes. E aí o do Collor apareceu também, porque eles declaram, né, para o Tribunal Superior Eleitoral, e o patrimônio dele, apesar de tudo isso que a gente está falando, só destacando, não é deputado, é senador, mas também tem direito a muita coisa, né? Tem direito a todos os penduricalhos e auxílio, não sei o quê. Mas o patrimônio dele diminuiu muito desde a última declaração. Ele perdeu quase R$15 milhões aqui em 4 anos. Perdeu, né? Tá declarando menos. Sabe por quê, né? Por quê? Porque muitos dos bens dele foram apreendidos. Ele tinha, por exemplo, uma Lamborghini que só de IPVA tinha R$1 milhão em débito. Gente. Só de IPVA, tá? Era carro que vale para lá de R$3 milhões. Então, muitos bens dele foram apreendidos pela justiça e lá estão. Vão para leilão logo mais, inclusive. Então é isso, gente. Mas assim, é curioso, né? Uma pessoa que tem tantos benefícios, que ganha bem e que ainda assim consegue ver o patrimônio sendo diluído. Que coisa. Que coisa, né? Uhum.